Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 146 do Enem de 2015. Então o enunciado diz: um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 e 10 de 1080, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento sem deixar sobras e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir. Então, o problema quer saber quantas peças ele vai produzir com o maior tamanho possível. Então, ele tem que saber como vai dividir essas peças de forma que a gente tenha o maior tamanho possível, todas do mesmo tamanho e sem sobrar. Então, para a gente calcular aqui o maior tamanho possível, vamos pegar um exemplo aqui. Se a gente tiver uma tábua de 80 centímetros, se a gente dividir em duas tábuas, a gente vai ter duas tábuas de 40 centímetros. Se a gente dividir em 4 tábuas, a gente vai ter 4 tábuas de 20 centímetros. Então, isso quer dizer que para a gente ter o maior tamanho possível, então a gente tem que ter o menor número de tábuas. Porque aqui eu tive duas tábuas com 40, aqui eu tive 4 tábuas com 20. Se eu dividisse aqui 10 tábuas, eu teria cada uma de 8 centímetros. Então tem que ter o menor número de tábuas. Mas para ter o menor número de tábuas, eu tenho que dividir o tamanho de cada tábua pelo MDC entre o tamanho das tábuas, pelo maior divisor comum. Por quê? Se eu faço uma divisão, se eu aumento o divisor, eu diminuo o quociente, o resultado. Então, se eu tenho o máximo divisor, eu vou achar a resposta o menor número de tábuas. E se eu achei o menor número de tábuas, então eu vou achar em cada tábua o maior tamanho possível, que é justamente o que ele quer. Então o primeiro passo é achar o MDC entre os 3 tamanhos de tábua. Como são 3 tamanhos, a gente vai fazer de 2 em 2. Então vai fazer primeiro o MDC entre 810 e 540. Para isso a gente vai usar aqui o algoritmo de Euclides. A gente vai dividir 810 por 540, vai colocar o quociente aqui em cima e o resto aqui embaixo. Então vai ter quociente 1, resto 270. Agora a gente vai pegar aqui o 270 e vai passar para cá. A gente vai ter o quociente 2 e o resto 0. Quando a gente acha o resto 0, é sinal que esse número aqui já é o MDC. Então o MDC entre 810 e 540 é 270. Agora ele vai fazer o MDC entre 1080 e 270. Aqui vai dar 4. 4 vezes 270 vai dar 1080, então o resto 0. Então quer dizer que o MDC entre os 3 tamanhos é 270. Quer dizer então que por aqui a gente achou que cada tábua tem que ter 270 centímetros. Só que o problema aqui é que ele seja menor que 2 metros. Então, nesse caso, a gente tem que descobrir os divisores de 270 e selecionar o maior divisor que seja menor que 270, porque assim a gente vai ter, na hora que dividir o tamanho de cada tábua por esse divisor, a gente vai ter divisão exata. Então, a gente tem que achar os divisores de 270.
Para isso, a gente vai lembrar aqui desse algoritmo. Primeiro a gente fatora o 270. Depois que fatorou, então agora é que a gente vai achar os divisores. Agora, o único número que divide qualquer número é o número 1. Agora ele vai pegar cada elemento dessa coluna, vai multiplicar pelos números que estão antes dele nessa coluna aqui. Então ele vai fazer 2 vezes 1, 2. Agora vai pegar o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Agora vai passar para a linha de baixo. Vai pegar esse 3 aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. E por aí vai até chegar aqui no 5. Aí ele vai fazer 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Até chegar aqui no 270. Então, como ele quer um comprimento menor do que 2 metros, então a gente vai pegar aqui o que? 135. Quer dizer que cada tábua vai ter 135 centímetros. Agora então, a gente vai pegar o tamanho de cada tábua e dividir por 135. Então 540 dividido por 135 deu 4. Quer dizer que a gente vai ter 4 tábuas aqui dentro dessa de 540. Depois vai pegar 810 dividir por 135 também. Então vai ter aqui 6 tábuas dentro dessa tábua aqui. E aqui 1080 dividido por 135 vai dar 8. Agora, o problema está dizendo que são 40 tábuas de 540, 30 tábuas de 810 e 10 tábuas de 1080. Então vai multiplicar aqui esse número pelo número de tábuas de cada comprimento. Então aqui a gente vai ter 40 vezes 4 vai dar 160. Aqui a gente vai ter 30 vezes 6 vai dar 180. E aqui a gente vai ter 10 vezes 8 vai dar 80. Aqui estão as quantidades de cada tábua que a gente multiplicou aqui. Então agora, para saber o total de tábuas, então é só somar isso aqui tudo. Então agora quer dizer que 160 mais 180 mais 80 vai dar 420. Então isso quer dizer que vão ser 420 peças. Então a resposta da questão é a letra E. Então essa foi a questão 146 do Enem de 2015. Obrigado, até a próxima aula.